convidar a abrir a sua Bíblia no caderno de Lucas, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 47. Lucas 6, 47. Você encontrou? Diz assim a palavra: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa. Ouve e observa. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. O tempo na nossa vida, o tempo serve como um filtro. O tempo na sua vida, na minha vida, serve como um filtro para que a gente saiba o que é que está firme e o que é que não está firme. Às vezes você tem alguns sonhos e com o tempo, se você persevera, você sabe se aquilo é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Aquilo que não é firme, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é ilusório, certamente, quando vierem os ventos, as tempestades, certamente vai cair. Por isso Jesus diz assim: aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática, é semelhante a alguém que construiu uma casa. Quantas vezes a gente pode ver alguns casamentos que logo nos primeiros anos, ou logo nos primeiros meses, começa a ruir. Por que que está ruindo? Porque não foi colocado sobre o fundamento. É comum a gente saber que algumas empresas fecham as portas, e são milhares de empresas que fecham as portas todos os anos. Por quê? Porque não havia um fundamento. Ministérios, pela mesma forma. Pessoas que não firmaram a sua vida, não fundamentaram a sua vida, e não colocaram o fundamento. E Jesus diz assim: olha, aquele que ouve e observa, ou seja, aquele que ouve e pratica. Você sabia que nós não vivemos além daquilo que nós pensamos? Você não pode desejar algo que você não conhece. Por isso, sempre Deus, através da sua palavra, nos leva a entender, a abrir os nossos olhos para algumas coisas. Caderno de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, é exatamente aquilo que Deus tem preparado para quem? Para aqueles que o amam. O que é que Deus está fazendo? Deus está colocando no nosso coração uma expectativa de que Ele tem um projeto conosco, de que tem algo a fazer na sua vida. Mas aí surge uma pergunta: qual é o alicerce daquilo que Deus já tem preparado? Deus já tem algo preparado, entenda isso. Deus tem algo preparado, mas quem constrói o alicerce, quem forma a base, é você. Somos nós
que firmamos as bases para que Deus venha e coloca sobre essa base exatamente aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É comum ouvirmos pessoas que não firmaram os seus alicerces e pedindo a Deus para abençoar. Senhor, abençoa, Deus dá isso. Enquanto as bases não estiverem sólidas, Deus não vai colocar aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Por isso que nós ouvimos a palavra. Por isso que a gente está aqui prestando atenção. E não é apenas prestar atenção, mas diz aqui a palavra que nós precisamos observar atentamente. Aquilo que Deus tem para a sua vida, se faz necessário que você haja preparado o alicerce. Eu não sei se você ouviu o que eu te disse. Igreja, preste atenção. Moisés, um grande líder, um grande homem de Deus, ele queria que o povo de Israel entrasse na terra da promessa. Moisés convocou 12 homens para que fosse naquela terra, para que enxergasse aquela terra, para que visse aquela terra. E a partir do momento que eles enxergassem e olhassem o que tem naquela terra, eles desejassem no seu coração: olha, a terra é boa, é o que Deus tem para mim. Eram 12 homens, entenda isso. Mas de 12 homens, apenas 2. Ou seja, uma minoria estavam fundamentados. Criam naquilo que Deus podia fazer. 12 diziam assim: não tem jeito. Sabemos que Deus preparou para a gente, mas nós não vamos entrar nessa terra, não vamos encarar. Tem muito problema, tem muitos lutadores. Olha, são muitas as dificuldades. Existem 2 mundos. Existe aquilo que é real, existe aquilo que é ilusório. O que é real, às vezes nós confundimos. Achamos que quando estamos lidando com a fé, nós estamos lidando com coisas distantes. Não. O mundo real é exatamente aquilo que Deus já preparou para você. Ilusório, meu querido, é exatamente aquilo que você gasta o seu tempo, que você gasta a sua vida, gasta as suas economias, mas não foi fundamentada, não tem firmeza. Foi algo que surgiu e na verdade você não observou os princípios da palavra de Deus. Você não esteve ligado àquilo que Deus tinha realmente para você. Aí o que aconteceu? Vieram os vendavais. E os vendavais, eles vêm para quê? Para destruir-nos? Não. As enxurradas vêm para te destruir? Não. Vem exatamente para tirar aquilo que não é verdadeiro, aquilo que é ilusório. O que é verdadeiro na sua vida vai permanecer. E aquilo que é ilusório vai cair por terra. Mas qual é o problema? O problema é que nós gostamos da casa bonita, mas nem sempre nós cuidamos de fazer o alicerce. Fazer o alicerce é trabalhoso, irmão. Fazer o alicerce, as pessoas não veem o alicerce. As pessoas querem olhar a beleza da casa, mas não sabem o que tem por baixo. Jesus fala de 2 tipos de construção. Uma construção em que tomaram trabalho, gastaram-se dias para construir. No entanto, uma das construções, ao vir as batalhas, ao chegarem as pelejas, essa construção foi por água abaixo. Sabe, querido, sabe, meu irmão, qual é a diferença? Por que uma construção ruiu? Por que uma construção caiu? E por que a outra se manteve de pé? O verso 47 diz assim. Preste atenção.
o verso de número 47 de Lucas 6, diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras, o que é que nós precisamos de ouvir? A palavra de Deus. Só ouvir? Não. E aquele que ouve e observa, o que é observar? Observar é fazer algo disciplinadamente. Observar, meu querido, é fazer algo fielmente, é aprender a escutar e executar na prática aquilo que você ouviu. Jesus diz: aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática aquilo que ouviu, é aquele que construiu a casa e colocou, na verdade, um alicerce. Por isso que existem dois tipos de mentalidade: a mentalidade de Deus e a mentalidade que veio ao coração do homem depois que o homem pecou. A mentalidade do diabo. Ou seja, a mentalidade de Deus é prosperidade, a mentalidade do diabo é miséria, a mentalidade de Deus é saúde, do diabo é enfermidade, a mentalidade de Deus é a bênção, do diabo é a maldição. E o que é que fundamenta a nossa fé? Como é que nós podemos viver de acordo com a palavra de Deus? Quando nós voltamos, ouvimos e observamos, ou seja, e colocamos em prática. Jesus é claro no seu ensinamento. Ele diz assim: é ouvir e colocar em prática. É ouvir e colocar em prática. É vir à casa do Senhor, ouvir a palavra e colocar a palavra em prática. Não é apenas ouvir e dizer assim: eu decorei a palavra, eu ouvi a palavra, mas é uma teoria que eu tenho. A palavra de Deus, querido, ela é para ser ouvida e para ser colocada em prática. Eu não sei se você entendeu o que eu disse. Nesse dia de hoje eu não sei como é que você está vivendo. Eu não sei o que é que você tem feito. Eu não sei onde é que você está se firmando. Mas é tempo de estarmos firmados nas promessas do Senhor, nos ensinamentos do Senhor. Essa noite eu quero dizer a você, esse dia de hoje é um dia de milagres. Eu não sei se você me ouviu. Esse é o dia que o Senhor está entrando na sua casa. Esse é o dia que o Senhor está visitando o seu lar. Esse é o dia que o Senhor está visitando o seu ente querido. Essa noite eu estou dizendo como palavra profética, como boca profética nesse lugar. Deus está visitando o seu filho, Deus está visitando o seu neto, Deus está visitando o seu vizinho, Deus está visitando trabalhos. Deus está visitando trabalhos, Deus está quebrando amarras. Eu não sei se você me ouviu. O Senhor está fazendo coisas poderosas, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós não estamos em torno de uma conversa qualquer, mas nós estamos em torno da palavra de Deus. Feche os seus olhos. Pai, nesse dia de hoje, nós ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra não pode voltar vazia. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra que foi lançada, que foi enviada, Pai querido, que ela possa ser uma pedra no alicerce da vida espiritual desse homem, da vida espiritual dessa mulher, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, começar a operar maravilhosamente, que o Senhor possa fazer coisas novas, que o Senhor possa fazer um milagre. Eu não sei se você me ouviu, eu disse um milagre. Deus está fazendo um milagre. Diga comigo: um milagre na minha casa. Deus está fazendo um milagre na minha cidade. Deus está fazendo um milagre. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Eu posso contemplar pela fé. Deus está fazendo algo em nome de Jesus. Se você crê, você diga amém. Se você crê, você diga graças a Deus. Diga: Deus é bom. Diga: obrigado, Senhor. Aleluia. Será que você pode aplaudir
ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia.